Olha, o Oriente Médio pegou fogo de novo agora em junho de 2025, né? Foram tipo 12 dias de conflito bem aberto mesmo entre Irã e Israel. Sim, com ataques diretos, mísseis. Exato. Ataques a instalações nucleares, mísseis voando sobre Tel Aviv, Haifa. Uma loucura. E até os Estados Unidos entraram na jogada no final. É verdade. A gente recebeu umas análises bem interessantes que vão além só desse conflito, sabe? Elas olham para a teia toda, para o papel do Islã como força global. Afinal, são 2 bilhões de fieles, né? É muita gente. Muita gente, sem dúvida. Uma força demográfica e cultural imensa. Então, o nosso trabalho aqui hoje é tentar conectar esses pontos. O que essa guerra recente, esses eventos, nos dizem sobre a real influência do Islã na geopolítica hoje em dia? Bom, vamos analisar isso mais a fundo. Recapitulando bem rapidinho para quem não acompanhou tão de perto. Israel atacou primeiro, né? Alvos nucleares, militares iranianos. Usaram até uns nomes de operação meio, sei lá, cinematográficos, tipo Red Wedding, Nárnia. Nomes que chamam atenção para a intensidade da coisa. Total. Aí o Irã respondeu com a tal operação True Promise 3, mísseis, drones, atingindo mesmo o solo israelense. E aí a coisa escalou rápida. Muito rápido. Começou aquele ciclo, né? Assassinato de generais, de cientistas importantes, ataques cibernéticos para todo lado. Lembro bem da história da ativação do Starlink sobre o Irã, o hack no Banco CEPA. Isso, exatamente. E essa tensão foi subindo até que os Estados Unidos intervieram mais diretamente, né? Atacaram Fordow e aí conseguiram mediar um cessar-fogo. E o impacto geopolítico disso tudo foi, assim, quase imediato. Foi sísmico para a região. Como assim? Aquele processo de normalização, sabe, entre Israel e vários países árabes que vinha ganhando tração. Sim, os acordos de Abraão e tal. Exato, isso levou um baque enorme. A percepção de Israel como uma ameaça ali na região meio que se fortaleceu de novo. E a gente viu governos árabes, tipo a Arábia Saudita, condenando publicamente as ações israelenses. Muita pressão interna, imagino. Muita pressão da opinião pública, com certeza. Na Jordânia, no Marrocos, ficou bem evidente isso. E essa demonstração toda de força de Israel, mesmo sendo super controversa, acabou meio que jogando gasolina na fogueira da corrida armamentista que já existia por lá, não é? Exatamente, perfeito. A Turquia, os países do Golfo, eles sentiram que precisavam correr atrás, buscar o reequilíbrio militar. Faz sentido. A gente viu a Turquia falando mais da produção doméstica de armas, acordos de defesa sendo fechados, assim, mais rápido, sabe? Turquia com a Arábia Saudita, Emirados Árabes com Kuwait. Entendi. E isso sem nem falar do vácuo de poder que ficou ainda maior no Levante. É verdade. Com o Irã e seus aliados tipo Hezbollah, Hamas mais enfraquecidos depois do conflito e o regime do Assad na Síria desmoronando. Abriu um espaço ali, né? Abriu um espaço enorme que agora está sendo disputado por um monte de gente. Israel querendo criar as zonas de segurança dele. Sim. A Turquia agindo contra grupos extremistas e os curdos. E os países do Golfo tentando usar o dinheiro para ganhar influência. É uma dinâmica nova, bem complexa surgindo ali. E toda essa complexidade regional, esses realinhamentos, disputas, isso meio que nos força a olhar para o quadro maior, né? Qual é o peso real do que a gente chama de mundo islâmico nesse xadrez geopolítico todo? É uma ótima pergunta. Porque, poxa, são 2 bilhões de pessoas, maioria em mais de 50 países. É uma força que parece considerável, mesmo com as divisões internas que a gente sabe que existem, sunitas, xiitas. É uma força, assim, com muitas faces, né? A ideia de um mundo islâmico unificado politicamente talvez seja mais uma aspiração do que uma realidade concreta. Mas a influência coletiva desses países é inegável e vem de vários lugares. Tipo? Bom, primeiro, mais óbvio, a geoeconomia, o petróleo, né? Os países de maioria islâmica, principalmente pela OPEP, controlam, sei lá, mais de 80% das reservas mundiais.
E quase metade, uns 43%, da produção global vem de lá. Nossa, é muito. E essa alavancagem toda com a energia, mesmo que eles não sejam politicamente unidos, com certeza influencia como o resto do mundo lida com crises como essa do Irã e Israel, né? Talvez limita opções, força uma mediação mais cuidadosa. Sem dúvida alguma. Fora isso, tem a geografia e a demografia. É um território gigantesco, contínuo em muitas partes, uma população enorme e o controle de pontos estratégicos que são cruciais para o comércio mundial. Estreitos, canais. Exato. E tem também o potencial unificador da própria fé, o que a gente chama de soft power do Islã. Pensa na Organização para a Cooperação Islâmica, a OI. É a segunda maior organização intergovernamental do mundo, depois da ONU. Impressionante. Os militares de alguns países, como Turquia, Irã, e o crescimento econômico de outros, tipo Malásia, Cazaquistão. Mas você mesmo mencionou a fragmentação antes. Apesar desse potencial todo que você descreveu, essas divisões internas são um obstáculo real para uma ação geopolítica mais unida? Certamente, são um obstáculo enorme. As divisões sectárias, sunitas e xiitas são muito profundas e muitas vezes usadas politicamente, né? E os interesses de cada país quase sempre falam mais alto que a identidade religiosa comum. Como assim? Olha, a Arábia Saudita está focada no petróleo e no status religioso dela. O Irã tem a agenda ideológica, militar, a Turquia tem as próprias ambições regionais, o Egito é um centro intelectual importante. Cada um puxa para um lado. Entendo. E aí você soma isso, as pressões que vêm de fora, né, e uma percepção histórica de conflito com o Ocidente, que foi alimentada por intervenções militares, por uma retórica que muitas vezes generaliza, antagoniza. Então, esse conflito recente entre Irã e Israel acaba funcionando quase como um estudo de caso dessa dinâmica toda. Ele mostra tanto a capacidade de projetar poder, que existe ali, quanto as fraturas internas e as relações super complexas com o resto do mundo. Exatamente. O Islã, as nações de maioria muçulmana, são atores cruciais no mundo, isso é inegável, mas estão longe de ser um bloco homogêneo, né? Longe disso. Fica então a reflexão, né? Considerando essas capacidades militares que a gente viu em ação agora, os recursos energéticos que são imensos, esse poder mobilizador da fé, mas por outro lado as divisões internas profundas, as pressões externas. Que forma será que a influência desse mundo islâmico, que é tão diverso, vai tomar na definição da próxima ordem geopolítica global? É algo para a gente continuar acompanhando bem de perto, sem dúvida.